Oi, boa noite a todos e uma excelente aula. Boa noite. Vamos lá, gente. Nosso projeto para aulas da UERJ específica, hoje com a continuação da parte relativa à energia e sua conservação, trabalho, energia, tá? Energia cinética potencial. A continuação que a gente fez semana passada. Então, vamos lá. Repara, nós temos aqui um bate-papo hoje para fazer, para relembrar você das coisas que a gente começou a fazer semana passada. Tá? Repara, nós vimos a definição de trabalho de uma força constante. Esse trabalho era força, deslocamento, cosseno do ângulo, θ, entre o vetor F e o vetor ΔS. Isso se chama produto escalar entre dois vetores. Tá? O trabalho é uma grandeza escalar, ela não tem direção em sentido. Esse trabalho, tá, para revisar para você, ele se mede em joules, que na realidade é a mesma unidade de energia, porque o trabalho é a manifestação da energia. Ele que faz a energia aumentar ou diminuir. Tá? O primeiro teorema que a gente fez e começou a trabalhar junto foi o teorema da energia cinética, que dizia que o trabalho total, o trabalho da resultante das forças é energia cinética final menos energia cinética inicial. E a energia cinética é 1 vezes mv2. A gente começou a utilizar isso aqui, tá? E aí trabalhou, calculou o trabalho, colocou no teorema, calculou a velocidade e por aí vai. Aí apareceu um trabalho especial, que foi o trabalho da força-peso. E esse trabalho era mgh, não importa o caminho, positivo ou negativo, a favor ou contra o movimento, tá? Andasse como andasse o corpo, olha aqui, ó. Aqui está o corpo e aqui está o caminho que ele fez. Como é que calcula o trabalho do peso nesse caso? Nada de se preocupar com a trajetória. O trabalho do peso, você faria assim, ó. Pega a altura entre o ponto inicial e o ponto final. A altura aqui, ó, na vertical, entre o ponto final e o ponto inicial, ICH. Joga aqui e calcula o trabalho do peso. E qual é o peso que trabalha? Só você tem que o trabalho é energia final, mas energia é o quê? Inicial. Isso foi o início dos nossos bate-papos com mais um monte de exercícios. Gente, trabalho de força constante. Como é que se usa o trabalho? Com energia final, mas energia inicial, cinética. Isso tudo se mede em o quê? Joules. E tem um trabalho especial da famosa força-peso, que, independente da trajetória, independente do tipo de movimento que ela faz aqui, o trabalho é mgh com o H sendo feito na vertical. Eu provei isso para você. Isso e mais 7 exercícios nós falamos semana passada. Vamos continuar esse bate-papo hoje aqui. Tá? Mas agora a gente vai modificar um pouco o jeito de utilizar o teorema. Vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai apresentar a você um conceito que você conhece, que já ouviu falar, que é energia potencial. Energia potencial. Calma, essa aqui é cinética. Essa aqui que eu vou te mostrar é potencial. Crianças, existem vários tipos de energia potencial, tá? Só que um deles você já conhece, já está utilizando sem saber, e é
a energia armazenada pela força peso. Isso aqui, quer ver? Pensa num negócio. Quando esse corpo está numa certa altura em relação à minha mão, o peso, se eu largar ele, vai trabalhar no MGH. Quando eu largo, o trabalho se realiza. Mas antes de realizar, pensa bem, aqui em cima, eu poderia dizer para você que esse trabalho MGH do peso, ele não está realizado, mas ele está armazenado, está guardado para se realizar. E quando ele for se realizar, ele vai se transformar em velocidade, se transformar em energia cinética. Olha para mim, o MGH, que é o trabalho do peso, armazenado em relação a uma certa base, em relação a um certo nível, ele está aqui em cima em potencial. O que é uma coisa em potencial? Pensa, é uma coisa que está armazenada para acontecer. Você, nesse momento, é universitário, seja do que você quiser, em potencial. Você está armazenando conhecimentos para tal, você vai se transformar no universitário. Nesse momento, você está em potencial, você está armazenando energia para tal. Então, aqui, ó, eu posso dizer que esse trabalho do peso MGH aqui, ele está armazenado, ele está guardado, ele está em potencial. Quando ele se realizar, ele vai se transformar em energia o quê? Cinética. Então, por exemplo, quando o corpo sobe, joga ele para cima. Subindo, ele está perdendo velocidade. Ele está com uma força peso contra ele. Perdendo a velocidade, ele está perdendo a famosa energia cinética. Mas, como quem trabalha é o peso, por isso nós estamos chamando essa força de conservativa, de ver por quê. O peso é uma força, quando trabalha contra, ela tira a cinética, mas ela armazena o quê? Potencial e depois devolve. Então, na subida ele vai perdendo cinética, vai ganhando o quê? Potencial, vai ficar todo em potencial, sem cinética, depois ele desce, vai transformando o potencial em o quê? Cinética. Subindo, cinética em potencial, descendo potencial em o quê? Cinética. O que é energia potencial? É o MGH. A energia potencial gravitacional, porque há outras formas de energia potencial, mas a que você está conhecendo. Primeiro, a energia potencial gravitacional é calculável por MGH. E como é que ela funciona? Ela funciona armazenada numa certa altura. Eu tenho esse corpo aqui no chão. No chão ou no meu H igual a zero, ele não tem energia potencial, ele está parado aqui. Se eu for puxando ele para cima, ele vai ganhando a famosa energia potencial, vai ganhando. Ele tem energia potencial aqui. Se eu largar, ele transforma a energia potencial em energia o quê? Cinética. E eu quero que você veja que uma série de problemas que caem em prova são isso. Transformar potencial em o quê? Cinética ou cinética em o quê? Potencial. Como é que é essa brincadeira? Olha só. Devagar. A gente dá mais energia mecânica. Energia mecânica de um sistema. Energia mecânica. É a soma da energia cinética com a energia potencial. Isso se chama de energia mecânica. Vamos com calma, gente. Então, quando o peso está trabalhando, por exemplo, nessa descida, tá? Ele está perdendo energia potencial, porque ele está descendo, mas está ganhando energia o quê? Cinética. Uma se transforma na outra. E se não tiver nenhum ladrão, a energia mecânica se mantém o quê? Constante. Como é que é isso? Pensa, como é que é isso? Tá? Entrou um negócio aqui. Eu não vejo vocês. Se você não tiver nenhum ladrão, eu vou te explicar que ladrão é esse. Você, quando perde cinética, armazena potencial.
ou quando perde potencial, armazena a cinética. Aí a tal da energia mecânica se mantém o quê? Constante. Por exemplo, eu tenho aqui um trajeto assim, em que eu vou largar aquele corpo a partir do repouso. E a partir do repouso, ele não tem energia cinética, mas ele tem energia o quê? Potencial. Tá? Ele tem altura. Eita. Então, ele tem uma altura em relação à base aqui. Quando ele vai descendo, ele vai perder a altura. Vai perder o potencial, mas vai ganhando cinética. Aqui. Ele tem altura? Tem. Ele ainda tem energia, o quê? Potencial. Mas transformou uma parte dela em energia, o quê? Cinética. Então, a princípio era tudo potencial. Depois virou potencial com um pouco mais de cinética. Desceu até o chão do nosso problema. O nosso chão é H igual a zero. Se H igual a zero, ele não tem mais para esse chão energia potencial. Mas transformou tudo em o quê? Cinética. Só ele vai continuar a subir. Aí subiu até aqui. Quando chega aqui, ele tem altura e tem velocidade. Então, aí tem as duas, tem energia cinética e potencial. E num sistema conservativo, num sistema que não tem dissipação, a energia mecânica é um troço que se mantém constante. E o que acontece? Como é que você aplica esse teorema? Que é equivalente a esse, mas é mais famoso, da conservação da energia mecânica. Você vai montar um sistema que conserva a energia mecânica e diz assim, em todos os pontos, a energia mecânica se mantém constante. Então, se eu escolher um ponto A e um ponto B, eu vou dizer para você que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. E a mecânica é cinética mais o quê? Potencial. Então, por exemplo, como é que aplica isso? Vou apagar esse pedacinho aqui. Olha só. Como é que aplica esse teorema? Porque ele é importante, ele é fundamental, e é ele que é perguntado para valer para cima de você. A famosa conservação da energia mecânica. O que é isso? Tá? Como esse aparelho é horroroso. Bom, o que é isso? Por exemplo, coloquei um trajeto aqui assim, aqui assim. Aqui um corpo que vai descer, vai subir, vai passar por aqui. Dá para ver? Muito bem. Aí, alguém disse para você que aqui tinha uma certa altura. Vamos botar essa altura aqui igual a 5,2 metros. Só que o V inicial era zero. Aí ele vai descer, vai subir, vai chegar aqui. Eu vou dizer que essa altura aqui é 2 metros. Mas ele tem uma velocidade ali. Então, acompanha comigo. O que as pessoas fazem aqui nesse estilo de problema? Por exemplo, pede para você, calcula aquela velocidade. Pode parecer uma coisa complicada, mas não é. Eu tenho que dizer assim para você, o sistema é livre de atritos. Eu vou já falar por que disso. O sistema é livre de atritos. Então, repara, quais são as forças que vão estar aqui o tempo todo? Peso normal. Peso normal, só essas. Muito bem. Como a normal, o nome está dizendo, é o tempo todo perpendicular à trajetória, lembra da semana passada? Força perpendicular à trajetória não trabalha. Então, se a normal não vai trabalhar, quem vai trabalhar é o peso. E o peso conserva, o peso armazena potencial.
Como é que se faz isso? Assim, ó. Calcule a velocidade do corpo aqui. Eu vou fazer muitos, mas olha para mim, ó. Esse é A, esse é B. Vai se preocupar com A e B. Já que o sistema conserva a energia, já que a força que trabalha é o peso, que conserva, que transforma potencial em cinética, cinética em potencial, vai se preocupar com A e o B. E o resto não te importa. Olha para mim, ó. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Energia mecânica é cinética mais potencial. Em A, velocidade zero, não tem cinética. Tem altura? Tem, então tem energia potencial. Em A, tem M, G, chama de Hzão esse aqui. Depois eu substituo. Vamos lá. Direto para B, esquece o resto. B, tem altura? Tem potencial? M, GHzinho. Tem velocidade? Tem cinética? 1/2 de M VB ao quadrado. Crianças, eu pedi o VB. Acabou. Olha ali, ó. Massa cortada. Tem todos eles. Posso cortar. GHzão. 52. GHzinho. 20. Vezes 2. Mais VB ao quadrado sobre 2. Vamos lá, gente. 52 menos 20, 32. 32 igual a VB ao quadrado sobre 2. Multiplicou 64. Raiz quadrada, 8. E eu, brincando com você, fiz aqui uma conservação, uma primeira conservação de energia. Fazendo energia em A igual a energia em B. Por quê? Porque não tem perda. Espera aí, isso que a tradução escreveu. Então, sim. Luciana, se ninguém roubar a energia mecânica dele, ele só volta a parar quando ele chegar na altura em que ele estava parado. Na altura em que toda a energia voltou a ser energia o quê? Potencial. Como ele está abaixo, ele tem velocidade. Tá certo, Luciana, é isso mesmo. Tá? Então acompanha. Eu quero te mostrar o jeito de trabalhar com esse teorema. E essa história de dissipar, e essa história de não ser a energia mecânica constante. Por enquanto, a força que você conhece, que pode servir de ladrão aí, é o atrito. Por quê? Porque o tal do atrito, deixa eu escrever aqui, isso mesmo. O tal do atrito, quando ele trabalha contra, como toda força que trabalha contra, ela tira energia cinética, tira. Mas ela não dá potencial. Por exemplo, o peso, você joga para cima, ele vai, para e volta. A mola que você vai ver hoje, a força elástica, ela vai, armazena e o quê? Volta. O atrito, você dá um chute, ele para ali e fica ali. Por quê? Porque essa energia não se transformou em potencial. Na realidade, quando você bota o atrito, que o atrito atua, você sabe que atritar esquenta, e calor, e energia térmica, é energia em joules. Quando o atrito atua, ele transforma a energia mecânica, pelo menos em parte, em energia térmica. E aí essa energia térmica se espalha pelo ambiente e não volta a ser velocidade, não volta a ser energia cinética, diferentemente do peso, que tira, mas volta, da elástica, que tira, mas volta. Ou seja, sistemas
conservativos, quando perde cinética, ganha o quê? Potencial. Quando perde potencial, ganha o quê? Cinética. E a soma se mantém constante. Se houver ladrão, por enquanto o ladrão é um atrito, não dá para dizer que a energia mecânica se mantém constante, porque parte dela ele vai transformar em outra forma de o quê? De energia. Tá? Então, o que acontece? O que acontece exatamente o que eu estou te falando em termos de problemas. Você vai poder pegar problemas que parecem ser bem malucos e transformá-los em uma coisa muito simples. E seria o seguinte: tu olha o sistema, não tem ladrão, tu quer olhar a altura, tu quer ver velocidade que o cara vai ter. Ora, se quem está trabalhando é conservativo, não te preocupe. Pega os pontos importantes, o ponto inicial e o ponto final, e calcula, tá, do mesmo jeito. Por exemplo, fez para você assim, ó. Aqui tem um trajeto que vai estar lá em cima. Eu estou ainda brincando com você disso para depois fazer as do dia. Aqui tem um corpo. Ele vai ter uma certa velocidade. Vamos colocar que esse V, mas não garanto que vai dar exato não, tá? Esse V dele vale 10 metros por segundo. E ele vai subir aqui. Vai chegar aqui em cima, tá? Ele começou com 10. Aí eu vou dizer para você que isso aqui tem 4 metros. E pergunta assim, qual é a velocidade dele lá em cima? Quanto sobrou de velocidade para ele? Tá? E o sistema é livre de o quê? Atritos. Estamos juntos? Livre de atritos. Tá? Aqui embaixo, A. Lá em cima, B. Esse é o caminho. A energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Energia mecânica é cinética mais potencial. Guarda isso. Aqui embaixo, tem velocidade, tem cinética. A altura é o meu nível mais baixo, é o que eu vou chamar de zero. Isso aqui, o zero não tem energia potencial gravitacional, mas tem cinética. Então, aqui embaixo, a energia em A é 1/2 de mVA ao quadrado. E não tem, tá? E não tem potencial. Lá em cima, tem altura, tem potencial. Se a altura é 4 metros, vai ter mgh. Mas ainda tem velocidade. Você tem velocidade? 1/2 de mvb ao quadrado. Olha o que eu fiz. A energia em A igual a energia em B. Aqui, botei só cinética porque não tinha potencial. Lá, tinha as duas. Pronto. De novo, não depende da massa. E aí, será que vai dar aqui? Tá? Vamos ver. 10 graus 100 sobre 2, 50. GH daqui. 10 vezes 4. 40. VB ao quadrado sobre 2. VB ao quadrado sobre 2. 50 menos 40, 10. Vezes 2, 20. Vai ficar VB igual a raiz de 20. Ficou uma porcaria, mas tudo bem. Só para a gente poder brincar. Tá? 20 vai dar, se você quiser ainda brincar, 2 raiz de 5 metros por segundo.
O importante não é o resultado, é se você está entendendo como é que se aplica essa conservação de energia. Não é difícil. Tá? Então, o que acontece? Você pode calcular coisas malucas, tá? Numa tranquilidade danada. Tá? É só fazer energia em A igual a energia em B. Agora, pode haver perda. Se houver perda, tá? Normalmente é o trabalho da força não conservativa, que para você, por enquanto, é o trabalho do FAT, trabalho de uma força que não transforma a cinética em o quê? Potencial. Tá? Tudo bem? Gente, alguma perguntinha? Tá de boa? Então, olha só, vamos começar a fazer dessa semana. Eu me lembro que ficou alguma coisa na semana passada, mas depois a gente vê isso, tá? Você está com material essa semana aí, não tá? Pega ele. Vou pegar o meu aqui também. Ah, tá por aí, não? Qualquer coisa deixa pra gente. Oi, tô. É que eu vou começar a usar o material, mas aí você que sabe. Isso daí para fazer, senão, não tem problema. Crianças, é o trabalho energia, Ok passo do. aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá? Só que lá em cima, eu vou pegar a primeira questão. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Lara. Então, eu vou apagar isso aqui para começar a usar a conservação da energia aqui em vários casos. E, rapidinho, você vai precisar usar a energia elástica e eu vou colocá-la para você aqui. Mas antes, vou fazer mais um probleminha, agora da folha. Tá? Só para poder treinar essa famosa conservação da energia. Olha o primeiro. Um corpo é solto, V0 igual a zero, V inicial igual a zero. Solto, a parte do repouso de uma rampa, a uma altura de 4 metros. Desprezando atritos quer dizer que pode conservar. Determine a velocidade em que o corpo estará quando ele passar pela altura de 2 metros. Pô, não precisava nem fazer desenho para isso. Mas é algo mais ou menos assim. O corpo estava numa altura inicial de 4 metros. Mas não tinha velocidade. Largamos ele para descer. Quando ele passar pela altura de 2 metros, qual a velocidade dele? Eu estou tentando treinar com você. Isso aqui, ó. Esse é A, esse é B. É conservativo, não tem perdas. Então, a energia mecânica se mantém constante. Isso quer dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Mecânica é cinética mais potencial. Em A, tem altura, tem potencial. Não tem velocidade, não tem cinética.
Podia ter as duas, como vai ter no outro. Mas em A só tem a altura. Então, em A, M, G, H de A. E não tem cinética, não tem velocidade. Igual. Em B, tem altura. M, G, H de B. Tá? Mas também tem velocidade, que ele não está parado aqui, ele está andando. Então, tem energia cinética. Meio de N VB ao quadrado. GG. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Em A só tinha potencial, em B tem potencial e cinética. Muito bem. De novo, não depende da massa. Daqui a pouco vai depender, mas esse não depende. Agora é só fazer. GH de A. 40. 10 vezes 4. Igual. GH de B. 20. 10 vezes 2. PV ao quadrado sobre 2. E já encontramos esse resultado hoje, sei lá. Abacar. Não encontramos, não. Abacar. 40 menos 20? 20. 20 igual a VB ao quadrado sobre 2. VB ao quadrado igual a 40. Ou seja, VB raiz quadrada de 40 metros por segundo. Posso extrair essa raiz de outra maneira? Posso. Aí você que sabe. Tá? Quer botar 4 vezes 10, 2 raiz de 10? Pode. Tá? Tem algumas maneiras de fazer. Tá? Mas o importante aqui, você vê a energia, acabei comparando uma linha. Qual uma questão parecida da FUVEST, onde um corpo foi abandonado de uma certa altura, e quando atingiu uma outra altura, né, a energia potencial é igual à energia cinética, perguntou a velocidade. Tranquilo, né? Tá? Tranquilo. Aí você não precisa fazer duas energias, já que são duas iguais, usa uma corrente da sorte e você tira. Energia gasal, embaixo, tá? MGHzinho e MGHzinho. Tá? Como é que é? Como é que é? João Vitor, cortado G? Não, João. Não. Tinha que ter nos 3 para cortar. Olha só. Você corta a massa aqui, ó, porque tem massa aqui e massa aqui. Você pode botar a massa em evidência. E escrever assim, M, que multiplica GH mais VB ao quadrado sobre 2. E aí você corta o M no M. Certo? Se não tiver o outro aqui, você não pode cortar, porque os caras demais não se deixam. Tá? Se você G nos 3, sim. Entendeu? Hein, João? Beleza? Então, algumas vezes comigo aqui, criando, outras com a própria folhinha, então a gente começou a utilizar o teorema da conservação da energia mecânica, tão famoso. Tá? Fala-se tanto disso, e não tem nada demais. O que é conservar a energia mecânica? Ora, se num problema você não tem ladrão, para a gente, por enquanto, não tem atrito, para roubar a energia mecânica e transformar em térmica e coisas assim, se você não tem ladrão, a energia mecânica se mantém constante. E a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Tá? Aí você tem transformações de potencial em cinética ou de cinética em potencial, mas a soma se mantém o quê? Constante. Qual é o jeitinho, qual é o bizu da questão? Ponto A, ponto B. A energia é a mesma? Então, a energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Cinética mais potencial em A igual a cinética mais potencial em B. Pode ter as duas, pode ser só uma, tá? Mas você vai comparar e matar. Tá? Agora, eu te falei
queria te apresentar outra energia potencial, outro trabalho armazenado, outro trabalho que, quando tira a cinética, guarda para desenvolver depois. Tá? Eu vou te mostrar esse outro sistema agora, para poder colocar nos nossos problemas. Ó, com calma, tranquilidade. Olha para cá. Esse sistema aqui, essa mola, ele está ficando no lugar de qualquer corpo que tenha capacidade de contrair ou dilatar, mas forçar contra para poder voltar ao normal. Peraí, tem aqui um testamento. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não, já vi, já vi. Tá. Sim, Sofia, pensa. Quando o cara está descendo, ele está perdendo MGH e vai ganhando a outra. Daqui a pouco o MGH é pequenininho e o mediano V2 é grande. Quando ele bater no chão, nem mais tem MGH, só tem o mediano V2. Então, vai diminuindo uma e aumentando outra, e uma passa a ser maior que a outra, sem dúvida, tá? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui pode ser uma bola, mas pode ser qualquer corpo, tá? Que tem alguma elasticidade, uma elasticidade razoável. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui, uma régua. Aqui, ó. Se eu deformar a régua aqui, a tendência dela é tentar voltar à sua forma normal. Quando ela tenta voltar, ela armazenou energia para poder empurrar. Veja bem. Será que eu vou usar aqui? É lá. Tem um corpo aqui. Se eu puxar aqui para baixo, a mola vai reagindo com uma força que é diretamente proporcional à deformação. Quanto mais eu deformo, mais força tem. Ela armazenou uma energia potencial aqui. Como é que eu sei? Se eu largar, vira cinética. Aqui, tem energia potencial armazenada. Quando eu largo, esse trabalho se transforma em energia cinética. E depois, em energia potencial gravitacional, cinética de novo, e por aí vai. Porque a energia, tá, se cria nesse teste, sempre se transforma. Tá? Sempre se transforma. E eu posso elasticamente dizer o seguinte: quando esse corpo está vindo aqui, olha esse corpo, ele tem uma certa velocidade e tem sua massa. Ele tem energia cinética. Quando ele bater contra a bola, tá, a mola vai trabalhar contra ele, tirando a energia cinética dele. E ele vai tender a parar. Quando ele para, a mola devolve a energia que tirou dele, porque ela armazenou. Mas não armazenou com MGH, não é MGH que ela armazena, é outra coisa. Tá? Repara, essa força lá, eu já falei dela há algum tempo atrás, ela é Kx. O que é Kx? É K vezes a deformação produzida na mola. Vou botar isso mais em outra posição, que ali vai me atrapalhar. Essa força elástica, ela é diretamente proporcional à deformação. Assim, bateu.
vai deformando, vai deformando. Quanto mais deforma, mais força tem. Quanto mais deforma, mais força tem. Aí, vai acontecer uma coisa assim. A bolinha foi perdendo energia cinética, foi perdendo velocidade, a bola foi trabalhando contra, foi retirando a energia cinética, mas ela não perdeu toda a energia mecânica, ela só transformou. Nesse momento, a nossa bolinha ali, ó, parou. Vai ter velocidade igual a zero. Então, acompanha. Se ela parou, ela perdeu a energia cinética. Te pergunto, pode perder assim e não acontecer nada? Não, não é assim. A energia vai se transformar. Já que ela tinha energia cinética e perdeu, perdeu porque esse trabalho aqui armazenou uma outra forma de energia. Só que, lembra que o trabalho é F delta S cosseno do ângulo? Até é, mas se a força se mantiver constante. Espera aí. O quadro ficou descentralizado? E que estranho. Gente, ajuda a Sofia aí. É porque quando a gente apresenta um documento, o seu quadro ele fica um pouco menor. Mas dá para ver normal, ele só fica um pouco menor mesmo porque coloca a maior parte da tela, né, fica na apresentação das Sim, questões. sim, mas Mas dá para ver normalmente, o só dela fica um pouco correu, menor. o dela correu, deve ter corrido para um canto ou para outro. E é no próprio computador dela que ela resolve isso. Bom, vamos lá. Então, olha só. A bolinha veio, bateu aqui, e o que aconteceu foi que houve uma deformação aqui, ó, X, na mola. O problema é que o trabalho dessa deformação é a energia potencial. Mas é um trabalho diferente porque a força não se mantém o quê? Constante. Deixa eu ver se. Beleza, beleza. Então, olha só. Como é que se calcula essa energia potencial? Eu vou demonstrar para você. Então, você vai guardar de tanto que você usa. Você vai usar uma jogada matemática. Imagina que aqui é a força elástica, em newtons, a força da mola. Tá? Isso aqui é o eixo X da deformação, em metros. Gente, como essa força do tipo Kx, aquela ali é equação de reta, é função do primeiro grau. Então, a forma do gráfico é algo assim. Veja bem, quando não tinha deformação, não tinha força. Começou a deformar, a força começou a acontecer. E quanto mais deforma, mais força tem. Crianças, ela deformou de um valor X. E a força foi até o valor Kx. O que é esse K? É uma constante da mola, tá? Que pode ser, vamos dizer assim, mais elástica ou menos elástica. Por exemplo, existe uma mola na caderneta esferográfica. Você bota, sei lá, vai e volta, uma mola facilzinha de deformar. O K dela é pequeno. Existe uma mola no amortecedor do carro, do caminhão. Você já viu. Aquela para você conseguir deformar é brabo. Tá? Não, Sofia, parábola é Kx2. A energia vai dar Kx2, mas a força é Kx. Hã?
A força é kx, então é linha reta. Mas você vai ver que vai dar kx2 a energia. Tá? Tudo bem? Então, olha só. Acompanha. Eu preciso do trabalho. Eu preciso multiplicar a força pela distância. Mas a força não se mantém constante. Quando isso acontece, o jeito que eu posso fazer aqui para você conseguir fazer, é calcular essa área. No fundo, você vai aprender algum dia, já que você é tecnológica, eu acho que você é, ou biomédica, que essa área é integral de f dx. Tá? E que calcular a área é calcular a integral. Mas eu não vou nem falar disso agora, porque senão você vai ficar nervoso. Então, escuta bem. Quem é essa área? Ela seria, assim, o produto de todas as forças que foram acontecendo, uma por uma, pelas deformações. Essa é a área. E essa área é o trabalho. Por esse trabalho a gente vai chamar de energia potencial elástica. O trabalho é armazenado pela força elástica. Energia potencial elástica. Como é que você calcula aquela área? Triângulo, base, vezes altura, sobre 2. A área, olha só, Sofia, a área, que é o trabalho, que é energia potencial, vai ser base, x, altura, kx, sobre 2. Ou seja, a energia é calculável por 1/2 de K. E essa energia elástica, ela é potencial? É. É o mgh da mola. Sofia, se eu fizer um gráfico da energia potencial da mola em função de x, aí é parábola. Para dar força em função de x, não. Entendeu? Beleza. Então, olha só. Arrumamos mais uma energia potencial aqui para poder brincar. E aí, por exemplo, um arco e flecha. Puxei, deformei, armazenei energia potencial elástica, larguei, vai virar energia o quê? Cinética. Se eu apontar a flecha para cima e largar, vai virar cinética, mas vai virar potencial também. Ou seja, podemos ter a energia potencial mgh, que é a do peso, a gravitacional. Podemos ter a energia potencial elástica e a energia cinética. Só que continuamos falando para você que a energia mecânica é a soma das energias cinética com o quê? Potencial. Por exemplo, diz para mim, posso apagar isso aqui? Quer tirar um print? Tira, e a gente vai dar um exemplo aqui para você. Repara, como é que a gente vai aplicar aqui essa história de energia elástica, energia potencial, energia cinética? Repara, guarda uma coisa. Tem altura, tem mgh, tem potencial gravitacional. Está na parte mais baixa do problema, no h igual a 0, não tem. Tem velocidade, tem cinética. Não tem velocidade, não tem cinética. Está ligado a um sistema, a uma mola comprimida ou esticada. Tem um meio de kx2. Então, por exemplo, quer ver? Olha só. Olha o Edge aí, gente. O cara vai. Olha, não garanto o resultado certinho, não, porque eu estou chutando agora para você ver. Vamos fazer o seguinte: aqui tem um corpo que está preso numa mola. Vou até mudar de cor o corpo para ficar bem claro. O corpo
Está preso uma mola. Vamos botar ele aqui. Ó. Assim. Fazer ele em verde aqui. Está preso uma mola. Mas ele está preso mesmo. Vamos tentar fazer alguma coisa para prender ele ali. A mola está comprimida, tá? A mola está comprimida. Aqui, ó. Vou colocar aqui uma trava qualquer para não deixar ele andar agora. Ó. Aqui. Assim. Ele está preso numa mola comprimida, mas está travado. Dá para ver direitinho? Muito bem. Só que isso aqui está a uma certa altura. Olha, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Não dá para fazer a conta agora, não. Ele vai estar, sei lá, não sei, 10 metros, pronto. Vamos botar a massa do corpo igual a 2 quilogramas. Tá? Muito bem. A constante K da mola vai ser 1.000 newtons por metro, a constante da mola. E a deformação aqui, ó, o X da deformação da mola vai ser 20 centímetros. Tá? Vou pegar um negócio aqui. Não. Tá bom, não. Vou botar 50 centímetros. Não vai ficar bom, mas tudo bem. Tu acompanha. Eu vou destravar isso aqui. Quando destravar, esse troço vai voar daqui, vai bater lá embaixo. Vai chegar aqui embaixo. Aí, vamos lá, crianças, vamos lá, olha aí, ó. Questão 4 da UES desse ano. Estou brincando, tá? Vamos lá, mas vamos ter fé. Não. Lara, eu estou brincando como se fosse desse ano. Pode deixar onde está, tá vendo? Eu estou criando essa aqui agora. Para poder dar para o pessoal da UES colocar na tua prova. Ele está aqui em cima, 10 metros. Está preso uma mola de constante em 1.000, que está comprimida de meio metro, de 50 centímetros. Vai ser solto. Quando eu soltar isso aqui, ele sai, é empurrado, voa e bate aqui no chão. Agora vai te perguntar, qual a velocidade dele quando ele vai bater no chão? Gente, para quem não sabe nada, vai ficar meia hora olhando para isso, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, para não sei o quê. Olha como é que é. Eu preciso se acostumar com isso. A e B. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. É livre de atrito. Não tem atrito. Então, não tem ladrão. Crianças, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Vamos lá. Fala para mim. A tem elástica? Tem, né? Está ligado numa mola, tá ligado numa mola que está tracionada. A tem altura? Então tem potencial gravitacional. A tem velocidade? Não. Partir do repouso. Então, lá em A tem duas energias potenciais, mas não tem cinética. Mas a mecânica de A são as duas potenciais. Foi para B. Não tem mais altura. Não tem mais
potencial gravitacional. Não está mais encostado na mola pressionada. Não tem elástica, mas tem cinética, mas tem velocidade. Ora, se eu quero dizer que a energia em A igual a energia em B, vamos lá. Em A, o meio de KX2, potencial elástica. Mais, em altura, MGH. Não tem velocidade, não tem cinética, parou. Agora, energia em B. Não tem mais a mola empurrando. Não tem mais altura, mas tem velocidade. O meio de M V ao quadrado. Crianças, acabou. Acabou. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Como é que calcula? É só fazer a conta. Olha lá, ó. O meio de 1.050 centímetros, meio metro. Vou botar assim, 5 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Meio, né? 5 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Mais MGH, massa 2, G 10, H 10, igual a 1 meio da massa 2 PB ao quadrado. Vamos lá? 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, eu posso contar 2 zeros aqui. Vai ficar 25 vezes 10 sobre 2. 25 vezes 10 sobre 2, 125. Acho que é isso. Olha lá, ó. 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2, contou 2 zeros aqui. Ficou 10 vezes 25, 250 sobre 2, 125. Mais 200. Igual a VB ao quadrado. Pronto, gente. 200 mais raiz de 325. Não tenho nem ideia de quanto é que dá. Qualquer coisa aí. Tá? Não é isso que está me preocupando. Está me preocupando é o seguinte com você. Fico fazendo um paralelo com energias potenciais, cinéticas e de altura. É só você pegar o ponto A ao ponto B, colocar a energia mecânica em A igual a em B e correr para baixo. Está muito difícil? Vai daí. Vamos, gente. Dá para acompanhar. Está tranquilo. Vamos fazer a questão 2 da nossa folhinha aí. Tá? Aqui foi só para a gente poder exemplificar para você ver. Repara. Cabeça. Tem altura? Tem MGH. Está ligado a uma mola que está comprimida ou esticada? Tem um meio de KX2. Tá? Tem velocidade, tem energia cinética. Energia em A, energia em B, e acabou a brincadeira. Vai fazer qualquer uma. Repara. Vamos ver se eles têm 2 ali. Vamos ver como é que faz isso. É mole. Ai, Deus do céu. A semana está brabeira, gente. E vai ficar mais ainda. Porque quinta-feira começam as provas de segunda etapa do INE. O vídeo é a tarde inteira para o pessoal que passou na primeira etapa. Tá? E essa semana é semana de doido. Quinta-feira começam as provas do INE. Quinta, sexta, sábado e domingo. Logo depois, o teste do INE de segunda fase também. Tá? O negócio está pegando agora. Vamos lá.
Ah, deixa eu ver como é que está. Questão 2. Está ali para você ver também. Um copo de massa igual a 2 quilogramas. Tá vendo que agora está precisando da massa? Porque não dá para cortar, porque não tem todas elas. O meio de caixas não tem massa. Um corpo de massa igual a 2 quilogramas está encostado em uma mola de constante elástica 5.000 newtons por metro. Comprimido de 2 centímetros. Centímetro, tem que passar para metro. 2 casas. 0,02 metros. Desprezando forças dissipativas, ou seja, vai conservar, determina a altura que ele atinge, tá? Depois que a mola for liberada. A gente não vai desenhar, não. Então, desenho com você, vamos pensar. Ponto A, lá no início. No chão, com a mola comprimida. Ponto B, no alto. Ele quer a altura máxima atingida, a altura atingida pelo corpo. Na altura máxima atingida, quanto vale a velocidade? Se a altura é máxima? 0. Muito bem, João Vitor. Então, acompanha. Olha só, não tenha medo. A energia inicial, quem é? A inicial, a primeira. Lá em A, embaixo. Não tem cinética. Não tem altura, não tem gravitacional, mas tem a da mola. Então, a energia inicial é elástica. No final, é a potencial gravitacional, porque não tem cinética. E a cinética, Ricardo, teve cinética? Teve, mas nos pontos que a gente escolheu, não. Nosso ponto A é lá embaixo com ele parado. O nosso ponto B é ele parado lá em cima. Então, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Não inventa. Em A, tem a potencial da mola. Então, tem 1/2 de K x2. Altura, 0, não tem GH. Velocidade, 0, não tem cinética. Isso só tem essa. Em B, ele está no alto. Tem MGH. A mola já era. E a velocidade também, porque eu quero a altura máxima. Na altura máxima, ela para. Se ela não tivesse parado, não estava na máxima. Então, é energia potencial elástica se transformando em energia potencial gravitacional. Cadê a cinética? Não tem nem A nem B, então esquece que ela existiu. Esquece dela. Vai ficar 1/2. Esse K é 5.000, não é isso? Né? Acho que é. A deformação em metros é 2 vezes 10 a menos 12. Eu prefiro fazer assim. Só que é elevado ao quadrado, que é 1/2 de K x2. Isso aqui é 0,02, certo, gente? A massa, 2 quilogramas. O G10 e o H eu quero. Pronto. Vamos lá. 1/2 de 5.000, 2.500. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, igual a 20H. Tá? 4 vezes 2.500, 10.000. Vezes 10 a menos 4, igual a 20H. Beleza? Isso aqui é 10 a quarta? Aqui é 10 a menos 4? Isso é 10 elevado a 0? Dá 1? 1 igual a 20H. H igual a 1
sobre 20. 0,05 metros. Também conhecida aí nas madrugadas da vida como 5 centímetros. É a altura que ele subiu. São todos ouvidos. Reclama aí, fala alguma coisa, diz para mim, não entendi nada. Eu repito para você, tá? Fala para mim. Repara, Ricardo, por que você não botou a cinética? Porque nem A nem B tinha cinética, só tinha cinética no caminho. Eu pedi o ponto inicial e o ponto final, a cinética não estava nem na primeira nem na última. Na primeira era só elástico, na segunda era só gravitacional. Foi? Lívia diz que foi. Joia? Então, olha só. Vamos tentar a 3. Tentar a 3. Olha, se você estiver por aí, puxa um pouquinho mais para cima, para ver a 3. Senão a gente vê aqui. Isso. Beleza, isso. Beleza. Vamos lá. A figura mostra uma esfera, 250 gramas, em repouso, apoiada numa mola ideal, que está comprimida. E que, ao ser liberada, a mola transfere 50 joules à esfera. Já te deu a energia que a mola transferiu. Que inicia a parte do repouso e da altura indicada na figura. Movimento vertical. Expressando a resistência do ar, adotando o jeito a 10, com a máxima altura que a esfera alcança. Essa é muito fácil. Agora, eu botei isso aqui. Obrigado. Tá? Obrigado. Molhar a palavra. Fantasia da aula de casa. Boa noite. Eu tinha que conversar. Agora eu fechei para conversar com você. Onde é que a altura é igual a 0? Resposta. Aonde você quiser. Ricardo, eu não posso botar um ponto mais alto igual a 0. Pode. Pontos de baixo negativos. A altura igual a 0 é uma referência. Pensa bem, em lugar nenhum você pode dizer assim, nesse lugar a altura igual a 0. Aqui no chão, a altura igual a 0. Se eu estivesse num outro andar, teria um andar lá embaixo. O que eu ia fazer? Ia chamar a altura de negativo. Se eu vou lá para fora e boto no chão do planeta, cava um buraco. Aí, se eu vou para o centro do planeta, não é 0 em relação ao Sol. A altura igual a 0 é você que escolhe. Aqui, o prêmio escolheu o H igual a 0 no ponto em que ele vai ser empurrado, que ele vai partir. Então, você conta a altura a partir dali e o resto não interessa. É você que escolhe o famoso H igual a quanto quiser. Tá? Será para mim, ó. Nessa questão, que é extremamente fácil, inclusive, né? Tá? Nem precisou de saber o meio de KX2, porque ele deu esse meio de KX2 quando ele disse com que velocidade, com que energia a mola vai empurrar. Ele já deu a energia pronta. Olha aqui, ó. A questão é a seguinte: a mola empurrou e o corpo subiu. Quando ele subiu, ele chegou na altura máxima. E nessa altura máxima, de novo, ele para, ele não tem energia cinética, mas ele tem energia potencial. E aí, a pergunta é assim, ó. Ele diz, a partir daquele ponto que ele chamou de 0, tá? Ao ser liberado, a mola dá 50 joules de energia potencial elástica para ele.
que a princípio vai se transformar em energia cinética, mas também vai subir, também vai ser gravitacional. Isso que ele pede, a altura máxima que ele chega. Crianças, na altura máxima, a velocidade é zero, ele só vai ter a altura, ele só vai ter a potencial. Então é igual a essa aqui. Só que ele já deu a energia elástica, ele deu que era 50, para se transformar em mgh. Então vamos lá. 50 é igual a massa. Olha, eu falando isso aqui, se você errar isso na prova, não me conta, eu vou ficar triste. Grama não, né? Quilograma. Portanto, a massa vai ser 0,25. Eu tenho que andar 3 casas para trás. Vezes G, vezes H. Então, quem é o H? Vai ser 50 dividido por 2,5. Vê se não é isso. 10 vezes 25 dá 2,5. 50 por 2,5. Vai dar 20. 20 metros. Eu só quero até uma múltipla escolha, não deveria estar múltipla escolha aí, mas mostrou para você. Tá? Por que você não usou um meio de caixa de spin e deu? Ele já deu energia direta, pronta. Fácil, né? Essa aqui é bonitinha. Essa aqui vai envolver um negócio que eu acho que você, espero que você não tenha esquecido, mas é provável que você tenha esquecido. Várias vezes, quando nós fizemos aquele negócio de força centrípeta, tinha lá um mv2 sobre R da força centrípeta, que você sabia a velocidade. Mas existem problemas que você vai pedir uma centrípeta, vai depender de você calcular uma velocidade. E esse cálculo vai vir da energia. Aqui tem um. Eu posso te mostrar outros e tal. Você vê como é que é. Então, olha só. Vamos ver esse aqui. Questão 4. Isso é como se fosse uma rampa de skate. Você tem uma pista de skate na figura. A altura da pista é de 3,2 metros. A altura vertical, entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. A raiz de curvatura é 2 metros. Raiz de curvatura, 2 metros. É possível isso? Não, né? Está estranho isso aqui. Gente, quantos sinais de curvatura 4 metros? Tira esse 2, bota 4. Então, não, peraí. Mas ele vem e vai fazer só se ele não parte do ponto mais alto. Isso pode ser. Assim, ó. Pode não, né? Olha aqui. Algo assim, quer ver? Você tem? Deixa eu fazer a pista aqui. Aí é 4. Mas o nosso amigo está saindo de um ponto mais baixo. Pronto, aqui, ó. Assim, assim, ó, ó. Aí é 4. Então, centro. Mas a pista, ela não está
ela não é a metade, ela não é uma semisfera. A altura aqui é 3,2. E o raio é 4 metros. Vamos ver assim. Tá? A altura é 3,2 aqui. E aí o que vai acontecer? O corpo vai partir do V igual a zero, vai descer. Depois vai subir. Mas vai passar aqui embaixo. Vai passar com velocidade. Espero que você lembre de força centrípeta daqui. Que é a segunda pergunta é sobre ela. Primeira pergunta. E nem precisava ser feita. Podia perguntar só a segunda, que ia depender dela. Qual a velocidade do garoto na parte mais baixa da pista? Qual a velocidade aqui? Qual a velocidade aqui? Tá? Crianças, aqui de cima, ele tem potencial, mas não tem cinética. Ele sai parado. Aqui ele vai para a parte mais baixa. Ele tem cinética, mas não tem potencial. Então aqui, ó, a gente faz mgh da energia inicial, se transformando em um meio de mv2 da energia cinética. Isso vai dar quanto a massa, que é a velocidade. Eu nem precisava calcular, tá? Eu preciso do V2, mas como eu pedi a velocidade, vamos calcular. Mas está certo. Raiz de 2GH. Vê se está. O 2 vai multiplicando. Tá? E como é ao quadrado, raiz. A altura é 3,2. Vezes 10, 32. Vezes 2, 64. Raiz quadrada. Esse V vale 8 metros por segundo. Essa é a parte da energia. Lixo. Tudo bem? Ficou legal agora, Sofia? Eu botei um raio maior, mas uma partida menor. Não é metade da esfera, é um pedaço menor da esfera. Tudo bem, Sofia? Aqui você já estava errado. Eu estava errado antes. Tá? Mas agora dá, né? Tudo bem? Ainda não me respondeu, Sofia, entendeu? Tu vai ver. Esse raio é para quê? Repara, raio é do centro até a circunferência, né? É que a altura não chegou até aqui. Por exemplo, isso aqui, ó, se você sai daqui, vem até aqui e cumpre metade da circunferência, a altura é igual ao raio. Ele saiu de um lugar mais abaixo, tá, do que o raio. Só isso. Vou fazer com o raio, então você vê. Olha só, isso aqui é DBA. Só que eu aproveitei para fazer uma pergunta aqui, que, pô, vive nas provas. A pergunta é: 150 quilogramas a massa do garoto, tá? Qual é a força de contato normal do chão? Ali naquele ponto que ele está passando. O que eu queria que você lembrasse? Quando ele passa aqui embaixo,
As forças que atuam nele, tu sabe quais são. Peso normal. Só que aqui, eu espero que você lembre da aula de centrípeta, que essa normal tem que ser maior que o peso. Ela tem que ser maior para poder fazer a curva, senão não faz curva. Exatamente. Não é semicírculo, tá? Eu estou colocando aqui um pouco mesmo. Vou fazer uma inteira para você. Mas primeiro, vem cá. Lembra que para fazer a curva tem que ter centípeta? E a centípeta é resultante? A normal tem que ser maior do que o peso, senão não faz a curva. Lembra disso? A gente teve uma aula sobre isso. Tá? Então, a medida calcule a normal. A resultante é N menos P. E N menos P é a força centrípeta. É N V2 sobre R. Fizemos. Isso já. É a medida normal de contato. N menos o peso. O cara tem 50 quilogramas, o peso é 500. MG, a massa é 50. O V ao quadrado é 64. É o V ao quadrado que ele quer. Tá? Sobre o raio, que agora a gente vai usar. O raio é 4. Repara. Quem assistiu essa aula aí lembra disso? Quando tem trípeta. A normal tem que ser maior do que o peso, senão tem que fazer. João, vai dar olhadinha nisso. Tá? N tem que ser maior que P para poder fazer a curva. N só seria igual a P se estivesse em repouso. Tá? E para fazer a curva, a resultante é MV2 sobre R. Olha ali, ó. Deixa eu fazer as contas. N eu quero. Menos 500 é igual. Aí tem que fazer a conta. 64 sobre 4 vai dar o quê? 16, não é isso? 16. 16 vezes 50. 16 vezes 50, 5 vezes 16, dá 800. Mais 500. Se eu não me engano... Peraí, deixa eu botar aqui devagar. Se eu não estou enganado nas minhas contas, aqui dá 800. E aí, a normal vai dar 1.300 newtons. Eu acho que é isso aí. Mas eu aproveitei para jogar a força centrípeta junto com a energia. A aula não é de centrípeta, a aula é de energia. Você tem que lembrar. Tem um problema desses que você olha da impressão que não tem como fazer. Porque ele parece que falta tudo, que não tem dado nenhum. E sai bonitinho. Olha só, não está aqui na folha. Mas esse é um clássico. E vai ter centípeta de novo. Vou apagar esse aqui. Ó. Parecido. Só que dessa vez, Sofia, vai ser a semicircunferência trajetória. Vai descer um raio. Assim, ó. Vamos de novo. Você tem? Agora, vou fazer assim. Tem um pêndulo. E o pêndulo vai sair da posição especial em que a altura dele é igual ao raio. Assim, ó. E vai para o outro lado. Vai descer aqui.
Aí, não dá ainda não, não dá ainda, eu estou criando agora. O peso desse cara é dado. O peso dele é 20 newtons. O peso dele é dado. Só isso que é dado, o peso. E aí, nessa questão, que é um clássico da física, eles perguntam qual a tração no fio quando o corpo passa pelo ponto mais baixo da trajetória, no mesmo lugar que o outro problema. Qual a tração no fio quando ele passa aqui? Dado o peso, mais o quê? Mais nada. Ó, esse é dos bons, hein? Presta atenção. Força daqui embaixo. Quais são as forças? Peso e tração. E a tração é maior que o peso. A pergunta é, quanto vale a tração quando ele chegar aqui embaixo? A tração no fio. Quanto vale a tração no fio? Aí ali embaixo, tração e peso. Tração maior. Porque você já vai dentro da curva. Então fica T menos P, que é a resultante vai dentro da curva, é a centrípeta M P2 sobre L. Repara, a impressão é que não vai ter como fazer esse T aí, porque não tem mais nada ali, pô. Eu só tenho o peso e o M, né? Se o peso é 20, o M é 2, mas falta um montão de coisa. Deixa aqui quieto. Deixa quieto. Calculando a velocidade. Aqui, energia potencial, aqui, energia cinética. Só que a altura é igual ao raio. Vai ficar assim, energia potencial, M de R, se transformou em cinética, em meio de mv2. Cortou o M. V ao quadrado, V ao quadrado, igual a 2GR. Não vou nem extrair a raiz. Eu preciso do V ao quadrado mesmo. Jogo lá. Olha aqui, ó. P menos P igual a M a T menos P igual a M. Quem é P2? 2R. Sobre R. Cortou um R. Olha para cá, ó. M vezes 2G é 2mg. 2mg é o peso. Mais um que vai para cá. A tração é igual a 3P, ou seja, 3 vezes 20, 60. E o único dado era o peso que valia 20. Essa é de novo, é de energia com força centrípeta. Essa, na véspera da prova, eu vou fazer uma ou duas para você e esperar que eles coloquem. Já está mais do que madura para cair na prova. Centrípeta, mv2 sobre R. E o V2 sai de quem? Sai da energia. Complicadinha, né? O problema é que, se lembrar de força centrípeta, né? E eu não posso já esquecer isso, não posso deixar. Agora, a energia está matando. Por exemplo, olha essa 5. Essa não tem centrípeta, não. Vamos lá, vamos para 5.
Desprezando atritos, calcule a velocidade mínima do carrinho em A para alcançar, João, alcançar C. Lembra? V mínima em A para ele alcançar o C. O que quer dizer que ele vai chegar, mas vai parar. É só para alcançar? Não tem que passar por C. É só alcançar? Concordamos? Então, quem é a velocidade mínima lá no A para ele poder alcançar o C? A altura de A, 4 metros. De C, 9 metros. Velocidade em A, ele quer. E em C ele vai só chegar. Ele não precisa ter velocidade. Então, vamos lá. Repara. Para o Wes fazer uma questão dessa, só se eles decidirem levantar o nível da prova deles. Um pouco. Porque, na realidade, a prova que eles fazem, ultimamente, é muito simples. Mas a gente nunca sabe. Olha essa. Essa sim. Essa tem a cara deles. Gente, em A, não tem mola nessa, né? Essa não tem mola. Em A, tem cinética e tem potencial. Ele quer velocidade. Em C, só tem potencial, porque ele vai só chegar, não precisa passar. Então, é só para alcançar, vai ficar assim. Em A, o meio de M VA ao quadrado mais MGH de A. Lá em C que ele pediu, e o B? Ele não quer nem saber do B. Lá em C, ele só quer alcançar o C. Só chegar naquela altura, então vai ser M, G, HC, e não tem cinética. É só para alcançar, só para chegar lá. Não tem que passar. Olha ele de novo saindo fora. Acabou. BA ao quadrado sobre 2 é igual GHA. É isso? 40? Isso. 10 menos 4. Então, mais 40 GHC. 90. PA ao quadrado sobre 2 igual a 50. VA ao quadrado igual a 100. Raiz quadrada, 10. Crianças, se cair assim, vai? Hein? É. João, tudo é questão de referência. Quando você começa a ver uma coisa mais pesada, o mais normal vira fácil. É sempre assim. Tá? A melhor maneira de você pegar as questões e dizer que e você fazer você acertar é colocar uma coisa pior. Tá? Depois do pior, o mais ou menos fica fácil. Olha só. Olha essa. Um bungee jump. Esse maluco que pula com o elástico. O elástico vai ser a mola, né, gente? Um bungee jump é instalado no alto do edifício, como mostra na figura. Olha lá. Teria a corda elástica que vai até a altura daquela plataforma, tá vendo? A corda ali está sem esticar. Então é normal. Sem X. E alguém vai se pendurar ali, né? Tá. A altura até o chão é 50 metros daquela plataforma. Mas me parece, eu vou ler,
que o cara se pendurou na corda, deixou o corpo cair e foi até 20 metros. Vamos ver. Esse aparelho, e aí paciência, né? Aí paciência. Esse aparelho é constituído de uma corda elástica que tem, em uma das suas extremidades, é presa numa haste acima da plataforma de salto. A extremidade livre da corda alcança o mesmo nível da plataforma. Ela está a 50 metros da extremidade livre da corda. Guilherme decide pular desse bungee jump. Inicialmente, ele é amarrado à extremidade da corda, que não está estendida ainda. Mas ela vai se distender lentamente, até que ele fique em equilíbrio, pendurado a 20 da plataforma, como mostrado na figura. Então, peraí. Olha só o que ele está dando. Vamos devagar, vamos devagar. Inicialmente, ele é amarrado na extremidade da corda e a corda se estica lentamente até que ele fique em repouso. Ou seja, ele não deixou o corpo dele cair, não. Ele esticou a corda lentamente para ele ficar em repouso. Ele vai descer mais que isso. E ele ficou a 20 metros da plataforma, como mostrado na figura 2. E a massa dele é 60. Por que eles deram isso? Sabe para quê? Para dar o K. Porque, a princípio, o que eles fizeram foi isso aqui, ó. O cara não deixou o corpo dele cair, não. Ele foi devagar, esticando a corda até ficar quietinho ali, parado, com a corda esticada. Então, a princípio, o que eles disseram foi o seguinte, foi que a corda, que vai ser uma mola, né? Está aqui, um pouco esticada, e o cara está em repouso aqui, em repouso. E aí, a mola esticou de 20 metros. Você não deixou ele cair, não, ele só desceu e ficou quietinho ali. Quais são as forças? Peso e elástica. Ele tem repouso. Repousou. A resultante é 0. Então, o peso, nesse caso, ficou igual à força elástica. Ele fica quietinho aqui. Ele vai ficar assim. Peso igual a Kx, que é a força elástica. O peso é 600, certo, gente? 60 quilogramas, 600. O cara não tinha. Vou ter. E o X é 20 metros. Então, aqui, ó. 600 igual a K vezes 20. Isso é ele pendurado na corda, quietinho em repouso. Peso igual a força elástica, para equilibrar. Então, peso igual a Kx. Vai ficar... Que é o K da mola? 60 sobre 2. 30 newtons por metro. Esse é o K da mola. Você ainda não se deixou, ainda não brincou de bungee jump, não. Ele só desceu devagarzinho e ficou quietinho para poder ficar com peso igual à força elástica. E aí nós tiramos o de K. Quieto agora que ele vai deixar cair, hein? Muito bem. Em seguida, Guilherme retorna para a plataforma e deixa o corpo cair. Ele antes não fez isso. De alguma forma, não sei bem como, ele foi bem devagar para poder ficar parado ali, para poder fazer o P igual a Kx. Agora ele vai deixar o corpo cair. Tá? Então ele deixa o corpo cair, preso a corda. Considerando atritos desprezíveis sem atritos, primeiro, calcule a constante elástica da corda. Já calculamos. No repouso, peso igual a Kx. Peso igual a força elástica. Beleza. Agora, calcule a menor distância que ele vai atingir em relação ao chão. Ou seja, vamos calcular quanto é que ele vai cair, depois a gente vê a que distância ele vai ficar. Porque, a princípio, o total é 50 metros. E vamos esperar
que ele caia menos que isso, senão ele vai dar uma pregada no chão. Né? Vamos lá. Acompanha. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu estou fingindo que estou te ouvindo. Lá em cima, ele se deixou cair, mas ele não tem velocidade. Vem inicial, zero. Agora, ele tem altura. Ainda não tem elástica, porque a mola ainda não está esticada quando ele vai se largar. O ponto inicial, ela está sem esticar. Então, não tem elástica e não tem cinética. Só tem o MGH, que é o H que ele vai cair. Certo? Tudo bem? Então, lá em cima, MGH. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. No ponto mais baixo, ele não tem velocidade. Vai fazer assim. Altura. Aí que é o difícil. Bem, mas eu vou calcular como se aquele ponto fosse o zero. Como se aquela altura fosse o meu zero. Não vai dar 50, vai dar menos. Aí o que resta eu vou responder a questão. Olha só, como ele vai caindo, tá? Ele vai perdendo energia potencial. A princípio, ele até tem um ganho de cinética, mas depois ele vai perder também. Por isso, lá embaixo, ele não tem nem mais velocidade e eu vou chamar esse ponto mais baixo que ele vai chegar de zero. Uma coisa assim, ó. Aqui vai ter a mola. Ele vem até aqui. Ele vai esticar exatamente a altura. Ele vai esticar exatamente a altura. E vai chegar até aqui. Eu vou fingir que esse aqui é meu zero. Eu posso escolher meu zero. Eu vou calcular essa altura que ele caiu. Lá em cima, ele só tinha a gravitacional. Aqui embaixo, ele tem um meio de K. Gente, quem é o X que ele esticou, é a altura que ele caiu? O X que ele esticou é a altura que ele caiu, porque ele partiu de um ponto que não tinha nada esticado, estava no normal. Então, é um meio de K, H ao quadrado. Substituindo. Massa do cara, 60, vezes G, 600. Ficou 600H igual a um meio de K. Olha o K, 30. Um meio de 30 vezes H ao quadrado. Bom, aqui, uma coisa para te dizer, né? Repara, numa prova discursiva, eu não cortaria o H com H ao quadrado. Eu faria equação de segundo grau. E quando você cortar o H com H ao quadrado, você vai jogar fora uma solução. Tá? Matematicamente, isso é uma heresia. Quem faz isso na Idade Média seria queimado por heresia. Poder não pode. Na realidade, quando a gente só quer a solução positiva, dá certo. Quer ver? Ó? Eu quero o H. Corta isso, vai ficar 600 é igual a 15H. Quem é o H? 600 sobre 15. Que vai dar 40, né? 40 metros. E cuidado, hein? Olha a resposta que ele quer, hein? Tá? Ele perguntou a distância do chão e o cara vai ficar, é isso? Ó. A distância do Guilherme vai atingir em relação ao solo. Ele vai chegar a 10 metros do solo, certo? Tá? Porque o solo está a 50 metros. Repara, só para te mostrar um negócio, né? Ali, ó. Aquilo ali é assim, né? Vamos lá. 15H
ao quadrado, que é 3 sobre 2, menos 600H igual a zero. Eu posso simplificar. Simplificar por quanto? Por 40, não é isso? Não é isso? Vai ficar H ao quadrado menos 600 sobre 15 dá 40, né? Menos 40H igual a zero. Isso é uma equação incompleta do segundo grau. Você bota H em evidência, fica H que multiplica H menos 40 igual a zero. Tem duas soluções. Uma é H igual a zero, não nos interessa. A outra é H menos 40 igual a zero. H igual a 40. Essa é a forma certa de fazer, né? É equação de segundo grau, certo? Aquilo ali é um chute na matemática danado. Mas, se você tiver com pressa numa discursiva, aí o que você faz? Ao chegar aqui, ao invés de cortar isso, não corta não. Manda direto H igual a 40. Pronto, você fez a conta direto. Eles não podem tirar ponto. Aquele cortar aquele H com H2 ali é meio espeto, né? Agora, o que é essa matéria que a gente fez hoje em termos de energia? Essa matéria é pegar a energia mecânica e se manter o quê? Constante. Tá? Pegar a energia mecânica em A igual a energia mecânica em B e usar tanto a potencial quanto a cinética. Tá? Você viu o que a Sofia escreveu aqui? A questão do ciclo é interessante. A velocidade mínima para o carrinho alcançar o ponto C só interessa potencial, não ser certo. No ponto A, ainda há energia cinética e potencial do ponto de partida. Tá? Isso. E independe de certo. Então, acompanha. Por enquanto, fechamos essa brincadeira. Tá? E vamos fazer o seguinte, semana que vem. Fazer uma pergunta. Eu posso partir em eletrodinâmica de circuitos, tá? Em série paralela direto? Ou você precisa que eu faça V resistência, V igual a RI, não sei o quê? Precisa? Eu posso partir direto de circuito com vocês. Fala aí, vocês para mim. Vocês têm base inicial em eletrodinâmica? Ou tem que partir do zero de o que é corrente, o que é... Como é que é, Sofia? Colisão? Pode ser também. É que eu tô há um tempão fazendo mecânica. Eu ia fazer um pouquinho de eletricidade e depois voltar. Posso voltar para a colisão depois, então, Sofia, tá? Tudo bem? Conservação de quantidade de movimento e coeficiente de restrição. Posso voltar depois. Semana que vem vamos fazer eletricidade? Vamos? Então vamos fazer o seguinte. Semana que vem, circuitinhos em série paralelo, geradores, receptores, tudo aquilo que a gente precisa fazer para você acertar o que a UERJ coloca. E depois a gente volta para fazer quantidade de movimento e choques. Tá bom? Tudo bem? Combinado então, gente? Semana que vem a eletrodinâmica? Vai, é para vocês, tá? Eu gosto de ter a opinião de vocês, certo? Então vamos lá. Semana que vem a eletrodinâmica, tá? Não percam, então, que a gente vai fazer circuitos de várias maneiras. Vamos tentar ver se a gente mata mais uma questão que está sempre na prova lá. E as deles são fáceis. Se eu botar só os da UERJ, tu vai sorrir. Tá? Gente, um abraço. Abraço a todos. Tá? Vamos lá, vamos mandar brasa e vamos fazendo que a gente vai chegar lá. Tá? A gente vai fazendo as coisas mais importantes das provas. Tá bom?
Beijo a todos, tá? É pra